Agora, em Junqueiro, eu penso é que tudo isso é sempre sublimado por uma dimensão metafórica que é transcendental. Portanto, se há naturalismo em Junqueiro, ele é transcendente à própria natureza. A imagem que eu tenho dele é esta. É de um homem que tinha uma capacidade verbal que se ressalta dos versos dele, extraordinária, invulgar, genial. Realmente tinha. Se pensarmos nesta sala, em que quase todas as obras, mais de 50%, pertencem à coleção Guerra Junqueiro, nós encontramos aqui imediatamente uma coerência e uma qualidade muito importante da sua coleção. Quando nós vemos a coleção de arte sacra que ele vai reunindo, vemos essa coleção, vemos esse fundo religioso que ele tem. Um autor, nessa altura, não é? Leria essas obras para rejubilar com os ataques anticlericais ou para se sentir penalizado e odiar esses ataques anticlericais. Há preocupações éticas, ideológicas, políticas, religiosas em toda a poesia de Carlos Junqueiro. E dizer, portanto, que é uma poesia sem pensamento parece-me absurdo. Também é preciso pôr em primeiro plano em Junqueiro é o domínio que ele tem do ritmo, não é? E, sobretudo, a capacidade que ele tem de fazer da poesia um discurso entendido nessa comunicação com o leitor. Nós hoje podemos revalorizar a eficácia de muitos aspectos técnico-compositivos, retórico-estilísticos da poesia de Junqueiro, que são, efetivamente, pertinentes. E, por outro lado, há o poeta lírico, o criador de belas imagens e aquele que sabe utilizar os sons de uma maneira admirável. Não agradou aos troianos e nem agradou aos gregos, exatamente pelo fulgor do seu gênio, pela disparidade, pelos contrapolos que ele gera. Do homem, a imagem que se tem mais na família é de realmente um homem de exceção. Um homem de exceção em todas as suas formas. Acharam que eu poderia fazer um livro sobre o Guerra Junqueiro. E então, mais profundamente, eu que já tinha feito as entrevistas, essas coisas todas, mais profundamente comecei a ler e a estudar Guerra Junqueiro. E a gostar dele. O Guerra Junqueiro é uma figura muito curiosa, mais complexa, não é? Do que, digamos, na atual visão do nosso passado poético dos últimos 100 anos se diz, quer dizer, hoje está muito esquecido, etc. Uma presença de Junqueiro forte e multifacetada. Isto é muito importante, multifacetada. Pense-se que em 14 já se estão traduzindo contos para a infância, entre os quais também do Guerra Junqueiro. Quem é o motor disto no mundo do sistema literário espanhol? Não no galego, não no catalão. Eu penso que, em parte, entre outros, Unamuno. Entra imediatamente em contato com pessoas importantes de peso, como o Gil Soldado, que lhe apresentou o seu cartão. Isso é que acho interessante. Portanto, vê-se mesmo que o objetivo era de matizar a opinião de alguma imprensa suíça. Em Guerra Junqueiro é evidente que há uma preocupação de ética da sátira. Dizer a verdade do mundo pela verdade da palavra satírica. E dentro do clero surgiam, pontificavam os jesuítas como inimigo por excelência, como bode expiatório por excelência, na linha do mito negro construído desde pelo Marquês de Pombal e desde o Marquês de Pombal. E nesse sentido se enquadra o antijesuitismo de Guerra Junqueiro. Indiscutivelmente, Junqueiro é um autor que merece que a ele regressemos, porque com ele podemos, não obstante as restrições anteriormente apresentadas, aprender muito. Combate pela dignificação do ser humano, do combate pela autonomia do ser humano, combate pela instituição justa e democrática,
o combate, portanto, por uma sociedade de seres livres. Na pessoa dele também, com uma humanidade muito patente, e é sobretudo aí nessa humanidade que nós nos vamos encontrando, porque até como cristão, e referido à humanidade absoluta como eu encontro em Jesus Cristo, muitas vezes também lá encontro muita coisa de Junqueiro. Porque ele não dissocia a evolução política da própria evolução cósmica, não é? Portanto, ele tem uma visão extraordinariamente ampla do fenómeno humano. Porque já há testemunhos, e até a própria biblioteca confirma isso, ele foi um homem que desde a universidade se interessou muito, não apenas pela literatura, mas também pela ciência. Também não há dúvidas nenhumas sobre o compromisso dele e da geração dele, de Coimbra, com a chamada Revolução Social, que não era uma revolução contra ninguém. Era uma revolução ao Hugo, uma revolução a favor. Era uma revolução a favor do homem. Não é? Não se entende o pensamento naturalmente, a poesia da época dele sem ele, obviamente, e até da geração que vem a seguir. A geração da Renascença é muito marcada pelo Junqueiro. Os poetas da Águia devem muito ao Junqueiro. A biografia do Guerra Junqueiro é de um homem de uma coerência, de uma coragem absolutamente impressionante. Não é? Impressionante. É essencial. A biografia também não se separa das obras. Não é? A biografia não se separa das obras. Eu não contava tomar-lhe tanto tempo. Nem eu aceitar que mas foi muito agradável. Muito obrigado. Muito obrigado.